Estamos aí finalizando hoje uma série de mensagens, né? Uma série que nos mexeu assim conosco, né? E eu acredito que ainda, claro que está, e a ideia não é que seja só para nós 21 dias, mas que para a vida, né? Para a vida, porque essa é a vontade do Senhor. 21 dias sem julgar, sem mentir e sem reclamar. Aí alguém pode dizer, pastor, está chovendo no molhado, né? A igreja do Senhor não julga ninguém. A igreja do Senhor não mente. A igreja do Senhor não reclama, só glorifica. Então, queridos, nem precisa pregar, na verdade, né? Eu vou pregar só para dar alguns textos, para que você passe adiante para outros, né? Porque nós não precisamos dessa mensagem, né? Não reclamar, poxa vida, dizer para mim isso, claro que não precisa. Então, queridos, hoje nós vamos falar sobre vença a escassez da reclamação. Vença a escassez da reclamação. Transforme um voto em um hábito de vida. Transforme um voto em um hábito de vida. Filipenses capítulo 2, verso 14. Filipenses 2, verso 14. O apóstolo Paulo diz: façam tudo sem queixas nem discussões. Façam tudo sem queixas nem discussões. Êxodo capítulo 15, verso 24. Êxodo 15, 24. Diz: e o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Que beberemos? Curve sua fronte mais uma vez. Ore ao Senhor. Deus, o Senhor estabeleceu para nós um caminho. Assim como o povo no deserto tinha um direcionamento. Eles não foram para o deserto de qualquer jeito. Havia uma palavra que eles deveriam lembrar, confiar e apenas obedecer o direcionamento do Senhor. Assim como aquele povo no deserto, muitos de nós também, em determinados momentos, abrimos a nossa boca para julgar pessoas. E às vezes somos duros demais com o outro, como não gostaríamos que fossem conosco mesmo. Muitas vezes encontramos na mentira uma oportunidade para resolver um problema, se safar de uma situação, encontrar um caminho mais rápido, tirar vantagem. Ou por medo da verdade, muitos acabam mentindo, falando aquilo que não é necessariamente a verdade, a realidade. E por vezes também a reclamação sobressai. Louvamos por meio das músicas, mas muitas vezes quando abrimos a nossa boca sai um tom de reclamação e de murmuração. Por isso nós te clamamos nesse momento agora, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude mesmo. Que o Senhor tire de nós. E também fazemos um voto mesmo, uma aliança com o Senhor. De tirar da nossa boca, da nossa mente, nosso coração. Toda palavra, toda atitude de reclamação e de murmuração, Senhor. Que nessa noite o Senhor fale conosco, que todos nós sejamos edificados. Que a Tua palavra venha ao nosso encontro, moldando todo o nosso ser, ó Deus. Para que possamos refletir a Tua palavra, o Teu poder, a Tua graça. O doce, maravilhoso perfume do Senhor. Que o aroma da verdade possa habitar ricamente no nosso coração, Senhor. E que sejamos sempre agradecidos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, depois de refletirmos sobre, vença o ímpeto do julgamento e da mentira. Hoje falaremos sobre o ímpeto da reclamação. O ímpeto da reclamação. Sabe, queridos, existe um limite para usar o direito da reclamação. Existe uma coisa chamada Código do Consumidor. O Código do Consumidor, ele diz para nós algumas regras. Coisas que nós precisamos conhecer para poder reclamar. Temos o direito de reclamar sim. Mas, por exemplo,
Você tem avaliado bem o produto ou serviço que você deseja contratar? Você é daquele que conhece os seus direitos? Porque às vezes nós queremos reclamar daquilo que a gente nem tem direito de reclamar. Apenas reclamar, porque não gostou de alguma forma. Mas devemos ser honestos na reclamação. Faça a sua reclamação sempre por escrito ou por telefone, gravando também. Nunca perca a calma. Discuta o assunto, mas não insulte o atendente. São regras que nós precisamos observar. Jamais levante o tom da sua voz e não use palavras erradas ao defender o seu direito. Seja comedido, controle-se. Sabe, queridos, essas regras, essas normas, elas servem para nós de norte, para que a gente saiba se posicionar diante de um contexto social que vivemos. Quantas vezes nós somos mesmo, sabe? Isso aqui está errado, isso aqui foi injusto. E não vamos ficar calados, porque não podemos reclamar. Temos o direito, sim. Não está se falando aqui disso. O problema é que o direito mal usado, uma reclamação mal feita, de forma errada, pode se transformar num espírito de murmuração, numa atitude de murmuração. E a murmuração é totalmente diferente de uma reclamação. Sabe, o pecado da murmuração é contra pessoas. Sabe, queridos, na vida de um cristão, a murmuração pode se tornar uma ofensa a Deus, ao Deus que é soberano. Quando a gente faz dessa reclamação, uma murmuração contra pessoas e contra até mesmo Deus. Reclamamos da vida, do ar, do ambiente, da cidade. E às vezes transformamos isso num hábito mesmo. O dicionário vai dizer que murmurar é soltar queixumes, lastimar-se, queixar-se em voz alta ou em voz baixa, resmungando, falar mal, apontar faltas, formar mau juízo de alguém ou de alguma coisa. E foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel, pelo relatório trazido pelos espias. Lá em Números 13, 25, 33, fala sobre isso. O Senhor indignou-se com a atitude do povo. E aqui em Números 14, nos versos 26 e 27, o Senhor, de tanto ouvir as queixas, as reclamações, a maledicência do povo, o Senhor disse a Moisés e a Arão: até quando essa comunidade ímpia se queixará de mim? Tem ouvido as murmurações desses israelitas queixosos. Sabe, queridos, o murmurador é uma pessoa muito azeda mesmo. Ninguém suporta, nem mesmo Deus. É difícil lidar, conviver de perto. Cheira mal, incomoda, pesa. Eu não sei se você lembra da última vez que você se deparou com uma pessoa assim, com alguém com esse espírito. Ninguém gosta de conviver com pessoas assim. Torna a vida pesada demais. E você se afasta de alguém, sabe? E você sente que há algo pesado, triste, lastimável. O murmurador, querido, ele não se dá conta de tão inconveniente que é. A murmuração é um peso, é um louvor ao diabo, que reclama, que está querendo mais ver todos reclamando e insatisfeito, sabe? Então é preciso alguém chegar com muito amor, com muito carinho, e dizer verdades que o murmurador precisa ouvir. Às vezes o problema aqui é a gente faz o contrário. Às vezes a gente, não, mas eu não quero contrariar, eu não quero chatear, eu não quis ser rude, eu não quis ser grosso. E aí você acaba querendo ser amigo do murmurador. E você não diz nada, não ajuda. Você acaba colocando mais lenha na fogueira muitas vezes. Você tem razão. Sabe que eu já pensei isso também? Sabe que eu já pensei isso? Sabe que eu já passei por uma situação? Você conta uma história que vai dar mais razão ainda ao murmurador. Queridos, nós precisamos repensar esse comportamento. Nós somos a igreja, o povo de Deus, o povo mais abençoado, mais feliz dessa terra. Mas nós carregamos um nome. Nós carregamos, sabe, queridos, um nome de um Deus que é santo. Um Deus que exige de nós santidade. Deus nos ama, mas o amor de Deus por nós não faz com que Ele faça meia culpa com a gente. Às vezes a gente faz isso com um amigo, com um irmão, às vezes a gente faz isso com um filho, passa a mão na cabeça, o bichinho, não, foi sem querer. Você não vê aí quantas vezes, recente aqui na cidade,
um crime. O cara tentou matar a esposa, agrediu a esposa, mas aí a mãe chega, mas o bichinho, ele estava muito chateado. Não, ele só fez isso porque, ele foi muito provocado, sabe? Então, às vezes existe isso. Mas nós não podemos agir assim. Graça e misericórdia, sim. Conivência com o erro, com o pecado, não. É diferente. A murmuração, queridos, é uma ofensa a Deus. Murmurar é reclamar para quem não pode resolver nada. É alguém chegar para o outro e simplesmente desaguar uma mágoa, um ressentimento, uma raiva, uma frustração de graça e à toa. Do nada. Do nada. Murmurar significa queixar-se, lastimar-se, falar mal, apontar a falta, fazer mau juízo de alguém ou de alguma coisa. O perfil do murmurador é o perfil de uma pessoa sem fé e altamente insegura. É típico de alguém inseguro. É típico de alguém que não se sente amado por Deus. Que não tem uma identidade firmada, não sabe exatamente quem é. Por isso toda pessoa assim, ela é tendenciosa primeiro a julgar os outros. Porque quando ela julga e condena o outro, ela fica melhor por isso, ela se sente melhor. Essa mesma pessoa com esse mesmo perfil de insegurança, sem saber quem é e sua identidade, ou não se sentir amado, ou se sentir inferior ao outro, ele tende a mentir também. Assim também como ele tende a murmurar, a reclamar, a se lastimar, a se sentir inferior. Sabe, esse é o perfil do murmurador, alguém altamente inseguro. Uma pessoa cheia de dúvidas, vai murmurar em qualquer situação. Já uma pessoa que diz assim, que é cheia de fé, ela louva a Deus em qualquer situação. Ela está passando por luta, mas ela dá glória a Deus. Está difícil, é uma peleja, é uma batalha, mas ela não murmura. Reconhece que não está fácil. Reconhece as lutas. Tem problemas para serem resolvidos. Mas não sai murmuração. Sai uma declaração de fé, mas eu sei, eu creio. Sabe aquilo que Jó falou? Jó perdeu tudo, queridos. Só ficou a esposa do lado dele reclamando, dizendo, morre logo. Era o que restou para ele. Mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará em meu favor, disse Jó. Por isso, em nome de Jesus, quando você se deparar diante de uma situação, que vier um pensamento, repreenda, não é de Deus. Não é de Deus. E se tiver alguém perto de você, que você tem liberdade de repreender, faça isso. Faça. Ops, parou. Lembro de uma história, de um testemunho de um professor meu. Um homem que ele contava como ele era abençoado. Casa, família, carro na garagem, família saudável, tudo bem, tudo caminhava bem. Mas de repente uma situação, aí alguém começou a reclamar. Outro começou a reclamar. Irmãos, ele disse assim que foi perdendo tudo. Foi perdendo tudo. Até os eletrodomésticos começaram a queimar. Daqui a pouco ele não podia pagar mais o aluguel. E a situação foi apertando. Foi apertando. Teve que morar na casa da sogra. Ele, a esposa, os filhos. Ele que tinha uma casa, agora morava num quarto. A família toda num quarto. Até que ele percebeu que eles estavam assim profundamente comprometidos com a murmuração. Todos reclamavam. E a coisa só ia de mal a pior. A murmuração, queridos, ela atrai uma desgraça para a vida da pessoa. O murmurador, além de não ser abençoado, ele é amaldiçoado. Entenda isso. Não tem a bênção de Deus. Não conta com o favor de Deus, mas com a ira de Deus. Por isso é algo muito sério. Nós não podemos brincar com isso. É algo que nós vamos ter uma consciência profunda. A murmuração, quer dizer, é o pior vício que uma pessoa pode adquirir. Pior do que o fumo, pior do que a bebida, pior do que qualquer outra coisa. E ainda assim, alguns dizem que aceitam a murmuração ou o murmurador, porque aparentemente ele é inofensivo. Mas não é verdade.
Talvez o cheiro do cigarro incomode, de fato é muito chato, né? Você está num ambiente onde está lá alguém fumando, é insuportável. A bebida é insuportável. Mas ainda assim não é pior do que conviver, ou concordar, ou se calar diante de um murmurador. Pelo mal que ele atrai, pelo dano que ele causa. Uma outra característica do murmurador é que ele não se nega a realizar as tarefas. O murmurador é aquela pessoa que trabalha. Sabe para quê? Ele trabalha para ter razão. Ele trabalha para poder reclamar do outro. Faz que é para mostrar que faz mais que o outro. Para quando ele começar a reclamar, todo mundo vai dizer, você tem razão, você trabalha tanto. Mas reclama e murmura, aquele trabalho não vale de nada. Aos olhos de Deus não tem valor algum. Então ele trabalha para poder ganhar razão. E a sua murmuração encontrar um espaço. Não, mas porque o bichinho, a coitadinha, ela trabalha demais, ele trabalha demais. Está certo de reclamar. Ele está fazendo uma reclamaçãozinha, mas ele tem razão. Olha só como ele trabalha. Olha só como ela trabalha. Sabe que foi por isso que o apóstolo Paulo disse assim, fazei tudo sem murmuração. Fazei tudo sem murmuração. O murmurador, queridos, ele encontra defeito em tudo. Se o pastor é sério demais, vixe, esse pastor também é muito sério. Se o pastor sorri, parece um palhaço. Se demora na mensagem, misericórdia, quer matar a gente. Se é muito rápido, não tem conteúdo. Meu irmão, só a misericórdia de Deus. Tá pensando que é fácil? Vem pastorear comigo. E não é só não, queridos. Isso é o mundo, o sistema que é assim. Por isso assim, queridos, o murmurador começa a murmurar primeiro no seu coração. Depois ele vai para uma outra etapa, que é o falar. Mas começa no coração. Você vê quando alguém está assim meio cara fechado, alguém que não celebra com você, alguém que não se alegra com você, eu já percebo, tem alguma coisa aí. A cara fechada, sisuda, a expressão, ainda que a palavra não esteja sendo dita, mas a expressão passa a imagem. É incrível, você conhece alguém de perto. Você olha e diz assim, tem alguma coisa errada. Só a expressão. Não precisa nem falar. Mas o murmurador, ele não se contenta, ele fala. Mateus capítulo 12, verso 34, diz assim, raça de víbora, disse Jesus. Como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. No verso 35 diz, o homem bom tira boas coisas da bondade que entesoura no coração. Mas o homem mau, da sua maldade, tira coisas más. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens darão conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Olha o verso 37, gente. Isso aqui é demais. Pois, por suas palavras, vocês serão absolvidos, e por elas serão condenados. Gente, não dá uma atenção no coração? Cuidado. Shhh. Antes de falar, pense. Ore. E se você vê que não edifica, não fale. Não fale. Shhh. Não deixe que a sua boca pronuncie o que já está no coração. E se você vê que está no coração, você deve pedir a Deus, em nome de Jesus, que limpe o seu coração. Não dê vazão, não dê espaço. A murmuração, querida, não depende das circunstâncias, porque é um estilo de vida. É uma cultura que se torna na mente da pessoa. É um estado de espírito. Como eu disse agora, há pessoas que nas lutas, nas provações, nas dificuldades, elas se aproximam mais de Deus. Eu vou dizer a você, queridos, sabe qual é o meu perigo? É quando tudo está bem. Eu não sei que você já passou por isso. Sabe aquela coisa, tudo está tão bem, que você chega, né? Está bom demais, tudo está maravilhoso. Às vezes ali onde mora o perigo. Para mim, muitas vezes é assim. Sabe quando Deus quer puxar na minha orelha? Deus permite uma situação que me deixe em alerta. Pronto. Alerta, irmão, é perigo à vista. Atenção, vai orar. Pare de brincar, vai orar. Chore, clame, busque. Tem um perigo à vista. Tem uma situação. Queridos, nós precisamos prestar muita atenção. Sabe? A murmuração é essa doença
emocional grave, que precisa ser trabalhada, confrontada. Semana que vem, mais uma vez eu insisto com você, em nome de Jesus. Queridos, nós passamos esse mês sendo ministrados nessa temática das emoções, mas eu tenho certeza que tudo isso foi preparação, está sendo preparação para o que o Senhor vai fazer e falar no próximo final de semana. Por isso que a murmuração leva pessoas a ser críticas demais, duras demais, azedas demais, semeia dissensão entre os irmãos, sabe? E o que é uma das coisas que o Senhor mais abomina é essa dissensão, esse julgamento, essa fala dura, cruel demais com o outro, como se o outro tivesse de ser perfeito como você também é, o que não é uma verdade. Não somos. Mas por que somos duros demais com o erro do outro? Cruéis, implacáveis. Provérbios 6, verso 16 diz: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Não, misericórdia. Que palavra. Por isso, irmãos, a gente tem falado, eu não sei se foi entregue para você o guia daqueles mandamentos recíprocos de mutualidade. Foi entregue a recepção? Não. Foi entregue? Vocês receberam um cartãozinho azul, verdinho, acho que é verde? Receberam ou não? Não? Ah, já receberam? Alguém não recebeu aqui? Não recebeu? Por favor, tem ainda aí na recepção aquele cartãozinho verde? Por favor, entregue a quem não recebeu, por favor. Todos precisam receber, porque nós queremos que você medite sobre esses valores, princípios de mutualidade. São 25 mandamentos recíprocos que nós precisamos, sabe, guardar na nossa mente. Precisamos tê-los. Por favor, mais uma vez, levante sua mão. A equipe vai se aproximar de você e vai entregar agora, por favor. Ah, são muitos. Não sei se tem suficiente aí. Acho que na recepção da igreja tem. Se faltar aqui, na secretaria, por favor, perdão. Na secretaria da igreja deve ter. Não sei se João está por aqui. Alguém poderia pegar na... Tem suficiente? Cadê, gente? Deixa eu ver se é esse mesmo. É os 25 mandamentos recíprocos. Mostra aí. Ah, perfeito. É esse aqui, né? Ok. Bom, pode ir recebendo aí, por favor. Eu preciso que você bote na sua Bíblia esses, sabe? Para você ler. São 25, a gente não consegue memorizar todos. Mas lembrar, voltar, ler de novo, refletir, pensar. De repente você vai resolver um conflito, uma situação com base em um texto desse aí, da palavra de Deus. Por isso, é tão importante que você tenha isso na sua Bíblia de forma muito acessível a você. De forma muito acessível. Tem bastante gente que não recebeu. Eu não sei se os que temos aqui vai dar, e é preciso que... Daniel, por favor, veja na secretaria da igreja. Vá por aqui, meu querido, por favor. É mais rápido, por favor, está autorizado. Aliás, gente, eu não sei se vocês leem esses avisos que tem nas laterais, eu acho que a gente nem lê direito, mas diz que é para que a gente não abra essa porta durante os cultos, especialmente no louvor, porque o som já chega na casa dos vizinhos, e eles não glorificam a Deus com a mesma alegria como nós, né? Sobretudo estão em casa fazendo outra coisa. Então a gente evita abrir essas portas nos horários, sobretudo do louvor, tá? Bom, aí se não receber a gente vai entregar. Mas veja só, queridos, por isso o apóstolo faz uma advertência: fazei tudo sem murmuração, sem contendas, porque as pessoas reclamam e murmuram. Por que elas reclamam e murmuram? Sabe o que é a murmuração? Por que muitos fazem isso? Primeiro, porque deixam de vigiar. Baixa a guarda, sabe aquela imunidade baixa e alguém espirra dali, você já está gripado aqui, né? Você não está bem, a imunidade está lá embaixo, então qualquer coisa lhe afeta. Espiritualmente, quando nós estamos assim, não lê Bíblia, não ora, não vigia, e o que é que acontece? Murmura. O diabo cria uma situação para você reclamar. De repente é uma situação, de repente é algo que você olha e você, como não está no espírito, primeiro impulso, o ímpeto que vem é a reclamação. Reclama. Por exemplo, você já reclamou, não precisa levantar a mão, por favor, essa pergunta. Mas você já reclamou de olhar para a pia da sua casa, está tudo sujo,
Não se denuncie. Olhou a pia, estava toda suja. Você, poxa vida, não sei o quê. Pá, só eu que lavo, não sei o quê. Você já parou para pensar por que aqueles pratos estão sujos? Significa que você e a sua família almoçou, jantou, tomou café. Não é isso, irmão? Tem motivo para reclamar? Porque o prato está sujo? Mas você percebe como é fácil reclamar e murmurar? Poxa vida, de novo, panela suja. Por que a panela está suja? Porque tinha comida para você cozinhar. Aí você comeu, nem agradeceu. Mas na hora de lavar a panela, reclama e murmura. Como é que você acha que Deus olha para a gente? Esse meu filho, ó, a orelha. E pensa que Deus não pega na orelha? Melhor que Ele pegue. Porque Ele nos ama, por isso Ele nos disciplina. Falta de vigilância. O diabo coloca, queridos, uma venda nos nossos olhos para que a gente não veja nada de bom. A gente só vê o ruim, o defeito, o problema, o que está errado, mas não consegue perceber um motivo para dar um glória a Deus. Parece que a gente não consegue enxergar. O filtro está ali, ó, só vê o problema, mas não consegue enxergar a bênção que está ali, incluída naquele contexto. Sabe por que murmuramos? As pessoas murmuram porque elas perderam o amor pelo outro. É quando você olha só para você. A situação não é favorável para você. Aí reclama. Por isso que a Bíblia diz que nos últimos tempos muitos se tornarão amantes de si mesmos. Amantes de si mesmos. Ou seja, não está bom para mim, eu reclamo. Mas espera aí, não está bom para você diretamente agora. Mas está bom para sua esposa, para o seu filho, para um amigo, para um irmão. É uma bênção na vida do outro. E sabe uma coisa? A Bíblia diz que nós devemos o quê? Nos alegrar com os que se alegram. E chorar com os que choram. Por isso que nós precisamos desses mandamentos recíprocos, que diz na prática, no dia a dia. Para que a gente feche a boca. Não fale, não dê vazão a isso. Irmãos, a nossa carne, ela não se converte. Você pode ter 50, 100 anos de crente, de convertido. A carne vai ser sempre carne. O seu ego vai pensar sempre em você. Sempre. Isso vai ser a vida toda. Se você não fazer morrer essa natureza humana, ela vai sempre estar se levantando. Semana alguém postou algo que eu até mandei para algumas pessoas, né? Que o velho homem, ele esperava que no batismo o velho homem fosse sepultado. Mas depois ele descobriu que ele sabia nadar. E que agora ele tem que matar o velho homem todo dia. É verdade, queridos. Quem está em pé, cuide para que não caia. Mantenha-se vigilante, atento. Ame as pessoas. Quando você ama pessoas, então você começa a olhar não mais para você, mas para o outro. Você entende que o propósito da sua vida é abençoar pessoas. E isso vai te dando alegria. Toda vez que você abençoa, toda vez que você sente que está abençoando alguém, a alegria que você recebe de Deus no seu coração é maior do que aquele que recebeu o que você fez por ele. Você está entendendo isso? Coloque o olhar de graça e misericórdia na vida do outro, não para você. Sabe por quê? Porque Deus já olha para você. Você já é alvo da bênção de Deus, do favor de Deus, da bondade de Deus. É ou não é? Quem aqui não é abençoado por Deus? Todos nós somos, queridos. O nosso Deus é abençoador. Ele ama nos abençoar. Ele ama nos dar presentes. Ele ama. Agora, sabe por que nós mesmos retemos isso? Porque nós nos tornamos como o mar morto. Recebe e não reparte. Recebe e não repassa. Mar morto, não tem vida. Não tem peixe, não tem planta, não tem nada. Só recebe, não repassa. A alegria, queridos, está no repartir. Mais do que no receber. Claro que a gente recebe com alegria, gratidão e louvor a Deus. Mas nós devemos ter essa mesma alegria, esse mesmo fluxo de alegria ao receber, devemos dar continuidade ao repartir, ao servir, ao dar. Por isso, quando a gente faz isso,
doa, entrega, faz, serve. A gente não tem que fazer isso esperando alguma coisa, não, porque nós já recebemos de Deus, irmãos, já recebemos. Tudo de bom que recebemos vem dEle e volta para Ele em louvor e glória. Porque quando você faz algo por alguém, o que é que a pessoa fala? Muito obrigado, Deus te abençoe. E nós sabemos que nada daremos se dele não recebermos. Já é dele. E tudo que Deus quer é encontrar um coração fiel, disponível, disposto para que Ele abençoe. Sabe, irmão, Ele derrame mais dele. E sejamos vasos, instrumentos de Deus. Irmãos, olha, a gente olha para isso aqui, a gente vê o quê, irmãos? A gente vê resultado de entrega. Pessoas que se doaram, pessoas que oraram, pessoas que ofertaram, pessoas que contribuíram, serviram. Está aqui. História de muitos amores, de muita entrega, muita obediência. E sabe o que mais, queridos? Mais ainda o Senhor quer fazer por meio da minha vida, da sua vida. Sabe por que murmuramos, queridos? Sabe por que muitos murmuram? Porque as pessoas murmuram porque são, muitas vezes, oprimidas pelo inimigo, opressas pelo inimigo. É como se um espírito de insatisfação pairasse sobre a pessoa, causando uma opressão, sabe assim, oprimindo, causando um pânico, um pavor. Alguém quando está nesse espírito, sabe, debaixo de de uma opressão, de uma culpa, condenação, ela tende a reclamar, a murmurar. Quando tem uma saúde espiritual em discernimento, diante desse quadro opressivo, sabe, amargo, difícil, a exemplo de Ana de Elcana, por exemplo, que era uma mulher sofrida, amargurada, diz a Bíblia. Se Ana um dia murmurou, eu não sei, só sei que ela é uma pessoa muito infeliz mesmo, por ser estéril. Mas um dia Ana mudou tudo. Um dia Ana fez aquela oração, a oração do choro, de entrega. Pessoas tornam-se especialistas em criticar outros, e às vezes seja quem for o outro, e seja qual for a situação, todo murmurador, ele também se torna um mentiroso, porque ele na ânsia de falar, de murmurar, de reclamar, ele vai aumentando o problema. Ele coloca algo que não é real. Ele aumenta a situação. Queridos, em nome de Jesus, vença o ímpeto da reclamação. Vença isso. Saia desse lugar. Identifique aquilo que você tem o direito legal, legítimo de reclamar. Sim, e temos, é verdade, existe isso. Recente, há uns meses, eu tive um problema com uma empresa, uma empresa de telefonia, que de repente colocou lá uma situação e eu tinha que pagar uma multa de quase R$4.000. Eu digo, mas agora deu, estou pagando a conta com dificuldade e ainda vem essa situação. Eu tinha um contrato, eu não podia quebrar esse contrato. Recebo uma ligação perguntando se eu estava satisfeito e tudo mais. Eu disse, a conta está muito alta. Eu falei isso, ele falou o quê? Tem algo aqui para o senhor. Eu fiz o quê? Ontem é o quê? A conta baixou quase mais de R$100, quase R$200 na conta. Eu digo, maravilha. Um atendimento gigante. Olha o tamanho do irmão aí, a resposta aí. Gente, então, aí está tudo bem. Aí mudou. Aí daí a pouco, irmão, eu recebo lá uma carta simpática, dizendo, seu contrato foi quebrado, o senhor mudou de plano, por isso tem uma multa de 3.700 e pouco. Eu disse, mas eu não mudei de plano, eu continuo, claro. Não, o senhor mudou. O senhor saiu do plano A, X, lá para um outro plano. Não, mas eu não mudei de plano. Lá vou eu na loja, chego lá, não, o senhor mudou. Seu plano era X, mudou. Aí, mas fiquei sem entender. Depois que eu vi a ligação.
Mas aqui, eu não disse, eu estou mudando de plano, eu quero mudar de plano. A pessoa perguntou se eu queria, eu disse, não, estava alto. Está vendo como as coisas são? Irmão, eu passei uns 2 meses numa agonia, e eu recorri ao advogado ali, ó, Mateus me salva, me ajudou. Depois de muita peleja, irmão, 2 meses lutando, aí que a gente conseguiu, eles reconheceram, estava errado, restituíram, tiraram multa. Eu fiquei 1 mês sem pagar a conta, uma bênção, glória a Deus, para dar um alívio, né, na chateação. Mas, enfim, existem coisas reais que acontecem e a gente precisa fazer o que tem que fazer, do modo correto, né? E sabe que essas coisas acontecem, querido, só para nos testar mesmo. Quem é você? Como é que você se posta diante de uma situação? No trânsito, por exemplo. Não é fácil. Mas é ali que somos provados muitas vezes. O contexto, queridos, vejam bem. Números 13 e 14 traz aí um relato acerca do povo no deserto e do comportamento desse povo de Deus no deserto. O contexto, na verdade, Israel saiu do Egito e chegou até a fronteira de Canaã, um lugar chamado de Cades Barneia. A partir daí, enviaram 12 homens para olhar a terra, para espiar a terra de Canaã. A Bíblia narra que daqueles 12 homens, 10 trouxeram um relato muito pessimista acerca do desafio que estava diante deles. Sabe, um relatório que desacreditava e gerava dúvidas no povo e medo. Era um relatório que não resolvia nada. Era fatal ali, uma derrota, uma morte do povo. Não tinha para onde o povo fazer. Não tinha para onde ir. Eles estavam dizendo diretamente que não acreditavam nas promessas de Deus. Aqueles 10 começaram a tumultuar, espalhar no meio do povo um pavor, um medo. Um espírito de medo se apossou do povo por causa do relato de 10. Por causa do relato de 10. Sabe, o pessimismo tomou conta. E o pessimista, muitas vezes, ele pergunta, do que adianta uma terra que mana leite e mel, se nós não vamos conseguir tomar posse dela? E eles diziam assim, olha, existem gigantes lá. Diante deles, nós parecemos como gafanhotos. Os filhos de Israel estavam declarando o que acreditavam. Eles não conseguiam ter sucesso. Eles estavam com medo. E isso passaram a dizer a famosa frase que acompanha até muitos crentes. Eu não posso, ou nós não podemos. Deus nos coloca diante de um desafio, mas Deus faz uma promessa, Deus dá uma direção, Deus fala conosco, Deus disse a Abraão, sai e vai. Abraão saiu e foi. Deus disse para Josué, eu te dei Jericó, mas Josué teve que lutar para conseguir tomar posse de Jericó. Então, Cristo, nós precisamos entender que a palavra de Deus, quando vem para nós, dizendo algo, dando uma voz de comando, não significa dizer que nós vamos ficar sentados ou deitados numa rede, esperando que as coisas aconteçam. Ele fez uma promessa sim, mas nós e Deus, o nosso relacionamento é de uma parceria. Nós cremos no poder de Deus, cremos na promessa de Deus, mas há um trabalho a ser feito. É a soberania de Deus e a responsabilidade humana caminhando juntos. É a fé e o trabalho. É a fé, a confiança e a dedicação e a entrega. É assim que nós chegamos lá no propósito, no objetivo. Sabe? Mas muitos preferem olhar para o tamanho do problema, se assustam, superestimam o problema e se acham pequenos demais para resolver, para conseguir. Aí por isso reclamam. E foi o que aconteceu com os 10. O apóstolo Paulo falou em Filipenses 4,13, tudo eu posso naquele que me fortalece. Você sabe que o apóstolo trouxe essa palavra diante de um contexto de escassez e de abundância. Ele viveu tanto padecendo necessidades, como ele também teve tempo de fartura. E aí ele fala assim, olha, tudo eu posso, eu sei viver bem em todas as circunstâncias, porque quem me fortalece é o Senhor. A nossa força vem de Deus. A nossa provisão vem de Deus, por isso é nele que nós precisamos colocar os nossos olhos, não nas circunstâncias, não na situação. Jesus falou, tudo que é possível, tudo é possível àquele que crê. Então é a fé que nos move, é a fé que nos mantém avivados no caminho.
Ainda que esse caminho seja deserto, ainda que esse caminho seja árido, difícil, seco, é verdade. Quantas vezes nos encontramos assim? Senhor, o que fazer? Creia, tão somente. Creia, creia. Escolha crer, escolha confiar. Em Números capítulo 13, a partir do verso 31. Olha o que é que disseram aqui. Números 13, 31. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são grandes, de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Em Números capítulo 14, Números 14, a partir do verso 6, diz: Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Olha a diferença do relato. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mandam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejamos rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Amém, queridos? Irmãos, é a lente que você vê as coisas à sua volta. São suas lentes. Quem usa óculos sabe, quando ele está embaçado, ele mais atrapalha do que ajuda. Eu tenho que ter uma flanelinha no carro ali, vez ou outra, para limpar. Bateu a mão, acabou. Pior fica. Então, em nome de Jesus, limpe as suas lentes. Sabe? Enxergue as coisas com mais fé, com mais confiança. Você acha que Deus vai abandonar você agora, depois de tudo que você já passou? Você acha que você está sozinho diante desse obstáculo agora? Não, queridos. A sua história com Deus apenas começou. Amém? Lembre do que Ele já fez. Lembre das provisões. Lembre das intervenções. Lembre da mão do Senhor. A questão central aqui, queridos, é que o homem comum, ele tende a ser pessimistas. Mas o homem de fé, o homem espiritual, o homem de Deus, ele tende a ser confiante, porque ele não olha para si mesmo, ele olha para o tamanho do Senhor, para o poder, para a graça do Senhor, sabe? Os reclamadores tendem a enxergar o tamanho do problema, isoladamente. Eles isolam o problema, aumentam o problema e se sentem pequenos e dizem: estou perdido, como que eu vou resolver isso? E foi o que aconteceu, no verso 31, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Essa foi a lente do homem natural. Tende a espalhar negativismo ao seu redor. Eles não só não acreditam, mas eles semeiam no coração do outro. Tem gente que é especialista em lançar dúvida sobre o nosso coração. Tenha cuidado com isso. E às vezes tem um pessimista muito perto de você. Você está ali confiando, acreditando, mas tem alguém puxando para trás. Sabe? Tem certeza? Eu acho que isso é ilusão, não vai dar certo. Tenha cuidado com isso. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Sabe? O que é que você tem falado acerca da vida? O que é que você tem, sabe, expressado quando alguém fala alguma coisa assim, tipo: rapaz, e a vida? Como é que está o tempo? Às vezes, querido, do nada, vem um relato péssimo. Recente, um encontro aí. Acho que pastores, amigos, enfim, e alguém falou assim: olha, se prepare para esse ano, porque o ano que vem vai ser horrível. Misericórdia. Você imagina receber um negócio desse? Não, porque é o ano de política e é muito dinheiro e lá vai, mas o ano que vem é que vai vir a conta. É o que aconteceu com um governo aí passado aí de alguns anos, que depois que
mudou, passou a eleição, aí vem a realidade. É uma maquiagem que está sendo feita para mostrar aparentemente que está tudo bem, e depois vem um caos. Irmãos, eu não duvido dessas coisas, a gente sabe que no mundo essas coisas acontecem. Agora, vejam bem, a minha vida e a sua vida, ela não está sob o governo de homem algum, mas sob o governo de Deus, amém? Por isso eleve seu pensamento aos céus, em nome de Jesus. Sua vida não depende de Brasília não, queridos. Sabemos que é uma realidade, sim, é verdade. Não fechamos os olhos para isso não, mas eu não vou determinar que o ano que vem vai ser péssimo. Vai ser bênção mais do que esse ano, em nome de Jesus. Porque sobre mim, sobre você, sobre nós está a bênção do Senhor. Amém, queridos? E aos seus o Senhor abençoa, protege, cuida. É Ele quem cuida de nós. O negativo, ele tende a superestimar o tamanho do problema e aumenta, sabe? Perde a chance de exercer fé em Deus, de confiar em Deus. Quando você não olha para Deus, queridos, o obstáculo à sua frente só cresce. Quando você não tem Deus como centro da sua vida, aí às vezes me pergunta, você leu a Bíblia? Não tive tempo, pastor. Se orou essa semana? Não tive tempo. Veio para a oração e está com oração todo dia na igreja, irmão. 8 horas, 1 hora de oração, 20 horas. Glória a Deus, algumas noites aqui, né? Deu uma juntada aí, né? Acho que foi quinta, sexta-feira aí. Digo, oh, aleluia, um avivamento, né? Eu entendi que tem 2 ou 3, sabe, irmãos? Mas às vezes perguntam, por que não vem? Sei lá, está ocupado demais. Está orando em casa, não sei. Mas sabe o que a gente precisa, irmão? É buscar. Toda oportunidade que você tiver, irmão, de crescer na palavra, na oração, faça isso. Em casa, na igreja, na célula, ore. Sabe? Sabe o que eles ganharam com tudo isso, com essa falta de fé? Sabe com o que ganharam com o seu pessimismo, com a sua incredulidade? Sabe o que aconteceu? Justamente o que eles acreditavam que ia acontecer. O que eles declararam que aconteceria se eles fossem tomar posse daquela terra, foi o que aconteceu com eles ali mesmo. Sabe o que acontece com a diferença entre aquele que crê e aquele que não crê? Todos estão certos e vão conseguir mesmo. O que crê, alcança. O que não crê, também não alcança. Ele está certo. Todos os dois alcançam o que querem. A questão é, você é daqueles que crê e alcança? Ou você é daqueles que duvidam e morrem ali? E que lado você está? Isso é o que vai nos definir. Em Marcos 11, 23, Jesus nos ensina a exercer fé. Ele diz, eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-te e atira-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Sabe, os transformadores são aqueles como Caleb e Josué. Josué e Caleb. Aqui temos 2 espias que trouxeram um relato bem diferente. Não negaram que havia gigantes. Eles não negaram o problema. Eles não negaram os desafios à frente. Como nós também não podemos nem superestimar o problema, nem subestimar o problema. Identifique o problema, ele é real. Qual é a dificuldade? Quais são os desafios? Qual a extensão do deserto? Qual o tamanho desse problema, desse fardo, desse gigante? Qual é a altura dele? Lide com isso com verdade. Nós não podemos dizer, não é nada, não, isso é besteira. Você está subestimando. É um problema. É real. Só que o que você precisa agora, sabendo com quem você está lidando, é saber com quem você conta e de onde vem o seu socorro. É isso que nós precisamos. Alguns dizem, o problema é grande demais, não vou conseguir. E nós não podemos ser daquele que diz, não, não é nada. Jesus respondeu, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Sabe, queridos, não existe impossível para nós, por quê? Porque Deus é o nosso Deus. Nós andamos com Deus, nós somos de Deus, nós temos um dono, nós temos um Senhor que é o Todo-Poderoso. Então, se nada é impossível para Ele, você anda com Ele, você está no propósito dEle, então confie nele. Porque Ele é aquele que faz infinitamente mais de tudo aquilo que você pensa ou pede. Amém? Amém mesmo, queridos? Os que reclamam menos, transformam mais. Os que reclamam menos, transformam mais. Olham as oportunidades em primeiro lugar.
Olha a oportunidade. Números 14, 7 diz: a terra que percorremos em missão de reconhecimento, ela é excelente. Queridos, aqueles que creem, colocam fé, sabe, para guiar a situação. É você saber que você tem um obstáculo sim, você tem um desafio sim pela frente, mas você sabe que você não está sozinho. E aí, Caleb diz assim: se o Senhor se agradar de nós, se Ele nos fará entrar nessa terra, que emana leite e mel, e Ele dará para nós essa terra, tão somente se Ele se agradar de nós. Então o que nós temos que fazer diante de toda e qualquer situação e problema é: busque a Deus, ore, confie, creia. Se for da vontade de Deus, se Deus tem mesmo para você essa bênção, se é Deus que está abrindo uma porta para você, não tenha medo, tenha fé, e você vai colher fruto da fé. Fruto da fé. Sabe, os que acreditam fazem a sua parte diante de Deus. Somente não sejamos rebeldes contra Deus. Olha o testemunho, olha a diferença. Não desenvolvem, não tem uma atitude de incredulidade, é o que disse Josué. Sabe, derrotam o espírito de medo. E não, no verso 9, 14, 9, diz assim, ó: e não tenham medo do povo daquela terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. Deus que está dizendo para nós assim, ó: não tenham medo do povo dessa terra. Não tenham medo do sistema desse mundo. Não tenham medo da economia do país. Não tenham medo da violência dessa terra. Sabe por quê? Porque eu estou com você. Eu sou o seu Deus, eu sou o seu Senhor. Não se deixe levar pelo medo, pela angústia. Não. Deixe-se encher pelo Espírito e ande em fé. E você verá o que é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Por último, queridos, aquele que decide crer, declaram dependência e confiança no Senhor. Confiança e dependência no Senhor. A proteção dele se foi, disse Josué, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo, não tenham medo. Em nenhum momento Josué e Caleb, eles fugiram da realidade, mas eles trouxeram um relato de fé, de confiança, de otimismo. E isso trouxe ânimo para o povo. Embora aqueles que murmuraram, tombaram no deserto, morreram no deserto. Leia depois Números 13 e 14. Você vai ver claramente o que acontece com aqueles que creem, o que acontece com aqueles que murmuram e reclamam. Sabe? Em que grupo você está? Entre aqueles que reclamam da vida, de tudo, ou aqueles que se deixam ser, sabe, usados por Deus para transformar ambientes? Quando você chega num determinado lugar, o que você acha que as pessoas pensam? Lá vem quem? Um anjo ou um correio da má notícia? Quando você chega, que perfume você exala naquele lugar? Que mensagem você transmite? Qual é a palavra que sai assim, ó, na sua boca? Que mensagem você transmite? Sabe? Reclamação, querido, ela não derrota gigantes. A murmuração, ela não derruba gigantes. A murmuração, ela derruba o próprio murmurador. Mas uma atitude de coragem derruba qualquer muralha. Tenha fé, tenha coragem. Deus falou várias vezes para Josué: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Sabe o que Deus estava dizendo para Josué? Eu estou com você. Eu estou com você. Não tenha medo. Não tenha medo. A vitória vem, queridos, de Deus, por meio daqueles que acreditam em Deus, daqueles que confiam em Deus. Como viver uma vida sem murmuração? Pare para pensar sobre isso. Como viver uma vida sem reclamar? Sem reclamar. Deixe Deus, queridos, transformar a sua mente. Romanos 12, o apóstolo Paulo fala isso de uma forma muito clara para nós. Não se amoldem ao padrão deste mundo. O mundo todo pode estar reclamando, o mundo todo pode estar murmurando, as pessoas podem estar com uma mensagem negativa, uma mensagem pessimista, uma mensagem de fracasso, de derrota, de morte. Você pode ouvir isso o tempo todo e vai ouvir mesmo no mundo. Mas
Não se deixe, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, pode dezenas, milhares tombar do seu lado. São escolhas que as pessoas fazem. E nem sempre você pode escolher por elas. Tem escolha que é individual, muito pessoal. Muito pessoal. Um vai crer, o outro vai duvidar. Você viu na grande comissão, Mateus 16, quando foram para o monte da transfiguração, no monte lá onde Jesus estava, o monte que o Senhor havia indicado, o que é que diz o texto? Muitos creram, uns creram, mas alguns o quê? Duvidaram. Muitos que andaram com Jesus, duvidaram. A questão é, você está entre aqueles que creem ou aqueles que duvidam? Você é um homem de fé ou você é a razão pura? É lógica, é o Tomé, tem que ver para crer. Quando você sabe que uma pessoa é murmuradora, não dê atenção para ela. Eu digo aqui, como um pastor, querendo lhe proteger, cuidado. Não queira ser tão amigo, preservar uma amizade, trazendo para a sua vida, para a sua mente, murmuração. Isso vai adoecer você. Você nem é uma pessoa de murmurar, mas porque você fez esse tipo de barganha mesmo, querendo essa amizade a qualquer custo. Você acabou atraindo para você, para a sua mente, para a sua cultura, a murmuração. A ação dos murmuradores consiste em puxar você para trás, em atrasar a sua caminhada, em procrastinar a sua perseverança. A murmuração tem um efeito contagioso numa comunidade. 10 começaram a espalhar diante do povo de Deus. E muitos começaram a reclamar, chorar, dizer, por que a gente veio para cá? Era para a gente ter morrido aqui, era para a gente voltar. Vamos eleger um novo líder e vamos voltar para o Egito. Irmãos, você lê o texto, você fica impressionado. Como o povo, o alvoroço do povo, por causa do relato de pessimistas. Tem gente que está tão bem na vida, até encontrar um murmurador. Alguém que vai dizer o contrário da sua alegria. É o ladrão da alegria. Você estava animado, estava na fé, e Deus estava com você. Mas porque deu lugar ao murmurador, desanimou, saiu da fé, perdeu a bênção. Vigie sua mente, proteja seu coração. E se é um murmurador, repreenda, saia de perto. Seja grato a Deus. Sabe, quando agradecemos, não há espaço para ingratidão, murmuração, ressentimento ou abatimento. 1 Tessalonicenses 5, 18 diz, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E não apagueis o espírito. Vença a tentação da reclamação. Amém, queridos? Amém mesmo? Vamos orar, irmãos. Você pode curvar a sua fronte? Irmão, se essa palavra faz sentido para você, ore agora. Se você identifica na sua vida, na sua fala, não brinque com isso não, irmãos. Porque você quer andar com Deus. Você quer a bênção de Deus na sua vida. Mas Deus não põe a mão dele naquilo que não é dele. Deus só põe a mão em algo que é dele. Escute isso. Para contar com a bênção de Deus, nós temos que estar com Deus. Há uma parceria. Não pense que Deus vai abençoar, aí você vai fazer o que você quer. Não. Temos que fazer o que Ele quer. Crer, confiar, declarar, perseverar. Honre a Deus com a sua fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nem pense que você agrada. Ah, pastor, mas eu estou na igreja. Não agrada. Ah, pastor, mas eu estou no ministério. Não é por isso que você vai agradar a Deus. Você agrada a Deus crendo em Deus, confiando em Deus, obedecendo a Deus. Leia os mandamentos recíprocos de mutualidade. A Bíblia diz em várias passagens bíblicas
abençoe um ao outro, encoraje um ao outro, anime uns aos outros, sirvam uns aos outros, perdoem uns aos outros. Nunca vai dizer, sabe, cause medo, gere terror, desanime. Não, esse espírito não vem de Deus. O Espírito de Deus é de vida, é de renovo, é de alegria, é de paz, é de conquista, é de avanço. O Espírito Santo de Deus vem nos trazendo, sabe, desafios novos. O poder de Deus está em nós por meio do Espírito de Deus que nos foi dado. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E esse poder está em nós, em nós. Ande no Espírito, e de modo nenhum você vai satisfazer os desejos da carne, que gera incredulidade. Mas o Espírito é vida, é paz, é segurança. E você vai dizer com todo o seu coração, sabe? Assim como o apóstolo Paulo falou: eu sei em quem eu tenho crido, que Ele é poderoso. Ah, como isso é bom ouvir, como é bom saber que nós sabemos em quem nós temos crido. Como é bom.